Oiê! Agora sim. Conseguimos. Boa Boa noite, noite, meu tudo bem. bem? Galera, bora lá. O tema da live de hoje é planejamento dos tratamentos faciais e peelings de beleza. Quem eu trouxe para compartilhar conhecimento com a gente hoje é a doutora Ana Clara Tosta, médica, cirurgiã, especialista em cosmetria e estética. Meu bem, muito obrigado por ter aceito o convite e é um Boa prazer noite, tê-lo prazer é aqui. todo meu em poder estar aqui hoje compartilhando um pouco das minhas ideias, do que eu penso, do meu trabalho, dos meus protocolos com vocês. E como o Coração falou, hoje a gente vai falar de planejamento facial e sobre peelings, peeling de fenol, que é um assunto que está todo mundo interessado aí, que está bombando. Galera, vocês estão conseguindo escutar a gente bem? Tá ok? Fala aqui nos comentários pra gente. E ó, senta o dedo nesse coração aí para entregar essa live para mais pessoas e Boa o noite, algoritmo entender que a live é Carla. interessante. Combinado? Pronto, bora lá, Ana Clara. Primeiro me explica um pouco da tua história para nós entendermos como é que tu chegou a ser médica da beleza, a cuidar da pele dos pacientes, como é que tu chegou nesse momento? Porque tu fez cirurgia, que muitas das vezes o pessoal toma outro Eu rumo, como é que tu decidiu isso na tua sempre vida? fui apaixonada por tudo que é bonito, pela simetria, pela beleza, pela estética. Sempre me interessou bastante. Quando eu estava na faculdade, não era tão comum a medicina estética. A gente não tinha tanto essa área, começou durante a faculdade. E assim, eu me encontrei. Eu não, diz que eu não trabalho hora nenhuma, porque eu tô sempre me divertindo fazendo aquilo. Então, se eu tenho que estudar, se eu tenho que ler sobre um assunto, para mim é um grande prazer. E eu fico muito feliz. Então, me sinto muito realizada quanto a isso. Eu queria fazer uma residência que me desse mão para procedimentos, que me desse segurança, que me desse confiança para trabalhar. E na minha cidade, eu sou de Palmas, tinha cirurgia geral. E aí eu fiz a residência de cirurgia, que eu acho que me acrescentou muito, porque eu sei lidar com situações de imprevistos, né? Me deu confiança para lidar com tudo e mão para fazer procedimentos que eu acho que me confere bastante segurança. É uma coisa que eu não me arrependo, gosto muito. Terminei a residência, vim para São Paulo, fiz pós-graduação em dermatologia, em estética e fiz um fellow na Human Clinic. Fiquei 2 anos, fiquei o último ano lá com eles também, aprendendo, que é uma das maiores clínicas aqui de São Paulo, que é uma grande referência, tudo que eu aprendi lá também. E com o Dr. Roberto Tulli e o Dr. Nelson, que são minhas referências no peeling de ferol. Eu gosto de procurar assim, eu falo, quem é o melhor nessa área? Eu vou lá até ele, porque eu vou aprender com ele, entendeu? É uma preocupação minha. Com ele. É uma frase que um colega meu fala muito. Se você está perto dos melhores, você vai se tornar um dos melhores. É algo que ele fala muito. Então, Matheus, escolhe quem faz realmente bem algo, é bom naquilo e convive com aquela pessoa, olha como ela está fazendo, ser humilde para aprender, que aí você vai subindo. Rapaz, tu já estudou muito, tinha essa parte da história aí que eu não sabia, não. Eu pensei que tu tinha feito só a residência e tinha feito uma especialização em cosmetria, mas eu vi aí que tu já foi para todos os lados para realmente ter mais segurança em tudo. Parabéns, inclusive. Agora fala pra gente sobre essa parte do tratamento. Algo que eu recebo muito no meu Instagram e eu acho que ficou muito banalizado é que a nossa função é simplesmente ir lá e fazer um procedimento. É apenas fazer um procedimento e meio que a gente está deixando de ser médico. E é muito importante a gente falar isso hoje para a gente mostrar toda a parte por trás, que tem que existir um planejamento. E não só da parte estética, mas da saúde do paciente. Quando eu falo da saúde da pele, da saúde do organismo inteiro. Me diz o que é que tu pensa disso e como tu faz isso na prática na tua clínica. Gente, eu faço todo um planejamento facial. Eu acho muito importante. A nossa imagem é a primeira coisa que chega, a primeira informação que chega da gente para as outras pessoas. Em questão de segundos, aquela pessoa consegue nos avaliar, nos julgar, né? Bem ou mal. E hoje em dia é muito importante você ter uma boa imagem, ter uma boa apresentação. E eu vejo essa preocupação nos meus pacientes, né? Eles querem, são pessoas que querem estar bem, que querem se cuidar. Eu acho isso louvável, né? E durante a consulta, eu já observo se o paciente, o contexto social dele, se ele é mais discreto, se ele é mais reservado. Tento entender sobre a personalidade dele,
para entregar algo que vai ficar confortável para ele. Às vezes o paciente vai lá, um paciente homem, ele teria indicação de fazer um grande preenchimento de mandíbula, mas ele é uma pessoa mais discreta, trabalha no serviço público. Mesmo com indicação de fazer aquele grande preenchimento, passaria uma imagem de futilidade, entendeu? Então não cabe no contexto social. Não combinaria com a personalidade dele, eu acredito que seja isso. Porque cada um tem seu perfil. As métricas cefalométricas nos permitiriam, né? O profissional tem que ir além disso. E uma coisa que eu queria, né, enfatizar aqui esse termo de harmonização facial está ficando muito exatamente isso, né? Tá ficando muito artificial e muito repetitivo. As pessoas estão reproduzindo as técnicas uns nos outros, as faces estão ficando caricatas, as faces estão ficando iguais. E uma coisa que eu observei, né, ao longo da trajetória e que eu tenho como pilar nos meus protocolos, no meu tratamento, não é promover uma harmonização, mas sim um rejuvenescimento. Eu acho que a base da beleza tá aí. Promover ou manter um rejuvenescimento do paciente. Se você deixa ele mais jovem, mais tempo, ou deixa ele com aspectos de voltar alguns anos, parecendo um pouco mais jovem, ele já vai ficar satisfeito, ele já vai ficar feliz, vai ficar bem com ele mesmo. Essa é mais ou menos a linha dos meus pacientes, né? Que são pacientes mais conservadores. Então, eu estou utilizando bastante. Quando eu fui, isso que tu falou é muito importante, quando eu fui fazer uma harmonização na minha mãe, era algo que ela me falava. Ela falou, Matheus, não é que eu quero me transformar. Não, eu não quero me transformar. Eu já tenho meus 50 e poucos anos. Eu só quero envelhecer de uma forma bela, mas dentro da minha realidade possível. Eu não quero que tu chegue aqui e tu me transforme em outra pessoa, eu saia como se eu tivesse 20 anos. Não, eu só quero envelhecer com qualidade. E cabe exatamente isso que tu falou, da diferença de harmonização facial para rejuvenescimento facial. Rejuvenescimento facial é a gente tratar aquelas coisas que são estranhas ao olhar. Então, o paciente que já tem... Eu divido meus pacientes em 3 categorias. O paciente que tem um rosto muito emagrecido, você vê que ele já tem consumo dos coxins gordurosos, que falta volume para ele mesmo, que ele tem uma olheira muito funda, que ele tem um malar muito fundo. Essa é a minoria hoje em dia nos meus pacientes, assim corresponde a 10, 20% dos pacientes, que é onde é bem-vindo um preenchimento com ácido hialurônico e um bioestimulador de colágeno. Então, o paciente que é muito magrinho, eu faço já de cara um preenchimento, um bioestimulador de colágeno com segurança, porque eu sei que o rosto dele não vai ficar artificial, né? Porque o rosto mais gordinho vai deixar ele mais rejuvenescido e vai estimular colágeno, né? Que é muito importante. Agora, o outro grupo de pacientes são aqueles pacientes que é a maioria, né? De 80%, 90%, que é aquele paciente que ele já tem um volume facial adequado, ele já tem malar, ele já tem... O rosto dele não é emagrecido. Você olha para ele, ele tem um rosto normal. Só que ele tem flacidez em excesso. Então, ele tem um deslocamento do que a gente chama, que são os coxins internos de gordura, né? Então, esses pacientes que têm volume facial adequado ou até excessivo, eu não trabalho com preenchimento de cara. Eu gosto de iniciar com procedimentos que tenham o efeito lifting, que vão puxar, que vão reposicionar essa gordura. Eu gosto de usar da técnica do lifting temporal com quatro fios, né? Eu faço 8 pontinhos de entrada com suspensão do supercílio e suspensão de todo o terço médio. Claro que tem que avaliar individualmente, se o paciente tem essa indicação, né? E gosto muito do lifting com os fios. O fio que tu fala são os fios de tração? Não. O fio temporal, a técnica de lifting temporal, já tá repercutindo bastante. Vou explicar um pouco dessa técnica. A técnica do fio temporal, ela é baseada na técnica do lifting cirúrgico, tá? A mesma topografia da região que a gente faz o lifting cirúrgico, que é na região temporal, na região do couro cabeludo.
Então, os ligamentos que Pronto. sustentam toda a face, eles se encontram aqui, nessa região temporal. E a gente consegue hoje fazer uma intervenção minimamente invasiva com mini furinhos que só vão na região do couro cabeludo e passamos um fio, que é um fio cirúrgico. Esse fio, ele vai ficar lá para sempre. Não vai te trazer problema nenhum. Mas o Ah, efeito entendi. Que aí vai realmente levantar levanta toda o essa região. supercílio, levanta o malar. Eu já fiz esse procedimento e eu adorei. E tem várias indicações. E o outro procedimento que eu gosto de associar para os pacientes que querem rejuvenescer e têm um volume facial adequado é o lifting com fios de PDO. Gente, os fios de PDO, para quem tem o rosto cheio, são ótimos. Inclusive, agora eu acho que se der certo no AMWC, a gente vai publicar, vou publicar um artigo científico que eu conduzi junto com a equipe da Hilma, a pesquisa, e nós fizemos o acompanhamento pelo ultrassom. Eu postei, algumas pessoas viram no meu Instagram. Nós fizemos o acompanhamento pelo ultrassom da pele para avaliar a espessura da pele e depois dos fios. E a gente viu que depois de fazer o fio de PDO, o tecido de gordura subcutâneo diminui. Então, a gente teve um espessamento da epiderme, que é onde estão as células de colágeno. Então, tem estímulo de colágeno, melhora da qualidade da pele. E abaixo, no tecido de gordura, você teve uma compactação. Então, o fio de PDO, ele consegue promover, ele dá uma chupada assim na cara, sabe? Só dá uma levantada. Não só pelo estímulo de colágeno, que deixa a pele mais firme, mas também por essa compactação do tecido de gordura. Enquanto que o ácido Então, deixa ela menos flácida, fica menos consequentemente, flácida. né? Enquanto que o ácido hialurônico, ele não estimula a produção de colágeno. Então, se eu tenho uma paciente que ela já tem um volume de face adequado e eu vou fazer efeito lifting nela às custas de preenchimento, ela vai ficar com uma cara gigante, entendeu? Ela vai ficar caruda, igual a Madonna. Ficar com a face redonda e a gente não vai resolver, eu acho que a causa realmente do problema. Porque quando a gente só em beleza, pensando assim na beleza propriamente dito, a gente, daqui a 6 meses, 1 ano, volta tudo ao normal ou pior. Então, o correto é a gente ir pelas duas linhas. Os fios, gente, eles têm uma durabilidade média de 2 anos. E o lifting de 3 a 5 anos, tá? O efeito tensor, ele não é para sempre. A gente vai consumindo colágeno, a gente vai continuar envelhecendo. Então, eu gosto de fazer manutenção desse processo com o ultrassom microfocado. Mas a tecnologia, eu adoro tecnologia, mas a tecnologia, ela é legal para a gente dar um segmento, entendeu? Para o paciente ver resultado inicial, a gente tem que fazer um procedimento pouquinho, minimamente invasivo, mas um pouco mais invasivo do que só uma tecnologia. Então, eu gosto muito de associar dessas duas linhas de tratamento. No paciente magro, eu faço o bioestimulador com preenchimento. E no paciente que tem a face pesada, os fios são maravilhosos. Depois que a gente... Ana Clara, uma pergunta que eu recebo bastante aqui. Dói esses fios aqui? A escala de dor é algo aceitável? Todos, ok? né? Então, eu sei como é que é. Já fiz em mim, Já fez fui todo? paciente. Então você tem propriedade Eu já realmente fiz na para minha falar. mãe, então eu fiquei com ela acompanhando, eu fiz fenol nela, então eu fiquei lá com ela todos os dias olhando como é que era a evolução. Olha, o procedimento na hora não tem dor, tá? A gente pode fazer uma pequena a sedação, se o paciente preferir, com o anestesista, pequena sedação. Pode tomar um analgésico oral, com algum remedinho oral para acalmar, um calmante, um pouco com clonazepam. E tem anestesia local. Agora, na semana seguinte, tem que tomar analgésico. Não dói, mas tem que tomar analgésico de 8 em 8 horas. E antibióticos por 1 semana, tá? Uma semaninha você não pode fazer atividade física, tem algumas restrições também. Mas eu trabalhei, depois que eu fiz o meu procedimento, tipo, não me impediu de ir fazer uma consulta. No final de semana seguinte, eu viajei, fui pro Rio. Porque no lifting temporal, você não tem nenhuma cicatriz no rosto.
Os pontos de entrada são aqui, ó, no couro cabeludo. Então, seu rosto não tem nada. No couro cabeludo. Já o fio de PDO também tem um certo incômodo. Vou colocar aí 3, 4, né? Porque tem anestesia. E na primeira semana, depois do fio de PDO, o rosto fica inchado, tá? Pode ficar irregular. O fio fica... A paciente não consegue abrir muito a boca, comer coisa muito dura, tem que dormir de barriga para cima, porque na primeira semana você sente um pouco o fio. A partir da segunda semana, o edema começa a desaparecer. E com 2 meses, você tem o pico do estímulo de colágeno, que é quando todo o edema foi embora e já tem produção de colágeno ativa, que você vai ficar com aquele efeito glow, pele ótima por conta da produção de colágeno, sem edema, os fios já começam a ser reabsorvidos. No ultrassom, a gente viu que com 4 meses, os fios já estavam praticamente degradados, né? E formou ali naquele local uma rede de colágeno, que vai demorar, em média, 2 anos para ser reabsorvida. Entendi. Então, o fio de PDO é basicamente como se fosse um bioestimulador, só que através de fios. Ele vai estimular a pele a produzir mais colágeno naquela região que você colocar. Ele vai estimular a produção de colágeno, da sustentação e compactação da gordura. Mas, Clara, agora eu queria te trazer até um caso que chegou para mim, que é uma paciente, ela já tem 60 anos, ela tem muitas rugas de expressão aqui na fronte, na região ao redor dos olhos também. E daí ela chegou para mim: Matheus, eu tenho um orçamento limitado, meu investimento não vai ser tão alto, então eu queria algo que eu conseguisse realmente não me livrar totalmente das rugas, que eu sei que não vai existir milagre, que o custo-benefício compensasse. Então eu não quero fazer uma harmonização, nada disso. Eu quero deixar minha pele mais lisa, mais glow. E daí o que é que tu indica para ela? Eu sei que tudo precisa de uma consulta, mas leigamente. Bem, então deixa aí pra gente entrar agora no assunto do fenol, né? Eu estou finalizando muito dos meus protocolos hoje com o peeling de fenol, que é um procedimento muito versátil. Para essa paciente, como é que eu avalio? As pacientes chegam, às vezes, para mim querendo fazer peeling de fenol. Mas ela tem 40 e poucos anos. Eu falo para ela: olha, você tá muito bonita para fazer o peeling de fenol profundo. Não chegou o momento ainda para você. Sua pele tá boa, você não tem tantas rugas profundas, né? A gente pode fazer um peeling de fenol light e fazer o fenol profundo só aqui nessa ruguinha que te incomoda. Agora, se a paciente já tem uma quantidade de rugas mais profundas, porque a gente sabe que a ruga profunda, ela é uma cicatriz dérmica, e o bioestimulador não vai resolver. O fio de PDO, gente, não resolve aquela flacidez, aquelas rugas, pé de galinha, não, fio de PDO não resolve. Botox alivia, preenchimento não resolve, inclusive nem pode fazer preenchimento, porque incha, né? O que melhora, que tá tendo resultados muito bons, é o peeling de fenol. Também gosto de outros procedimentos ablativos, como o jato de plasma e o laser de CO2. Eles são dolorosos, mais dolorosos que o peeling, e eles não modificam o núcleo celular. Porque uma coisa interessante do fenol é que ele é tão profundo, ele atinge as camadas mais profundas da pele e ele estimula a produção de colágeno de uma forma intensa. Ele troca toda a pele. Por isso que a gente consegue resolver a ruga, que é uma cicatriz, né? A gente consegue tirar aquelas células que ficaram com aquela memória cicatricial. Então, eu gosto muito do fenol por conta disso. Ana Clara, deixa eu entender aqui, para o pessoal entender, que é uma dúvida minha. O fenol é um produto que eu vou passar no rosto, não é injetável, certo? E aí ele vai promover uma descamação que vai ter um rejuvenescimento da pele. Então essa pele de cima vai embora e vai se criar outra camada fenol, ali. Ele é uma combinação de ácidos, tá? Passa na pele, não tem nada injetável. Arde um pouquinho. O fenol profundo, ele arde por 12 segundos. Você passou, conta até 12, já anestesiou. Claro que em cada lugar que você passar vai doer um pouquinho, né? Até 12, mas é bastante tolerável. E o fenol, ele é
esfregada dependente. Então, quanto mais a gente passa produto, quanto mais a gente pressiona esse produto contra a pele, mais profundo ele vai chegar na pele, entendeu? Então, a gente consegue titular Entendi. essa profundidade, né? Nas rugas mais profundas, nas cicatrizes de acne. E daí ele existe, tem alguns tipos, né? Tem um profundo, o médio e o, não sei, a determinação do primeiro, não sei se é inicial ou algo assim. Como é que tu indica isso para o teu paciente? Quando eu vou fazer esse tipo de fenol, quando eu vou fazer esse outro tipo de fenol? Existem 3 tipos de fenol, tá? O fenol, ele não é um procedimento novo. O fenol chegou no Brasil, quem trouxe foi o Dr. Roberto Tulli, tem mais de 30 anos. E o fenol, ele era muito agressivo. Os pacientes tinham que fazer no centro cirúrgico, sobre monitorização. E depois, eles saíam do centro cirúrgico, ele era muito volátil, né? Eles precisavam ficar com uma máscara de esparadrapo, assim. Então, foi um procedimento que caiu em desuso, né? Ninguém mais queria passar por isso, embora sempre tivesse um poder de rejuvenescimento incrível. Nos últimos anos, o fenol foi reformulado, né? A tecnologia em cima do fenol cresceu muito. E ele está mais maleável, mais seguro e menos doloroso. Então, existem 2 formas de fenol que a gente pode fazer no consultório, que vem 2 produtinhos pra gente, né? 2 formulações do ácido. O fenol light, ele é superficial, tem uma descamação um pouco intensa, mas não forma aquela crosta. Eu indico ele para pacientes que não tem um envelhecimento tão grande da pele, tá? Se faz uma paciente, se a sua paciente que tem muitas rugas quiser fazer um fenol light, vai ter melhora? Vai. Mas vai tirar todas as rugas dela? Não vai, entendeu? Então tem que ver a expectativa do paciente, porque o paciente está querendo passar também, né? Então o fenol light, ele também estimula a produção de colágeno. E eu gosto de associar até como uma rotina de manutenção mesmo de colágeno e de efeito lifting para o paciente. Porque você faz o peeling, você tem uma limpeza da pele, uma descamação e uma produção de colágeno. E o profundo... Entendi. O pós, assim... Pode falar. Profundo, gente. Depois que você faz, forma uma crosta no seu rosto, tá? O tempo de recuperação é um pouco maior. Então, no fenol profundo, me perguntaram aí as contraindicações, né? Como o Nelson fala, né? Fenol é peeling de adulto. Eu fiz na minha mãe e fiz no rosto todo. Ela não conseguia, por exemplo, eu já sabia disso, né? Mas quando você tá vivendo ali na prática, você vê que é diferente. Então, ela não conseguia abrir muito a boca. É uma alimentação líquida por 3 dias. Escovar o dente é com clorexidina. Não dói nada. Tava super confortável em relação à dor. Mas tem que ter uma estabilidade mental para saber que vai passar por isso, entendeu? Para saber que vai melhorar, que tem o tempo de recuperação. Então tem que ter muito cuidado com o ambiente, tem que estar um ambiente limpo, não pode ter cachorro em casa, dormindo na mesma cama, subindo no sofá. A pessoa tem que tomar certos cuidados, entendeu? Então, a primeira indicação, a primeira contraindicação é quando o paciente não tem entendimento. Quando o paciente não tem entendimento, ele tá com muito medo, muito receio, eu falo assim, ótimo, você não vai fazer o fenol, pelo menos não comigo. Ele tem que querer. Não tem condição. A segunda contraindicação é pacientes com a pele muito morena. Pode fazer fenol quem é moreno? Você, por exemplo, se você quisesse fazer fenol para cicatrizes de acne, você poderia fazer fenol? Poderia. Mas o risco de ter uma discromia, porque o fenol, ele mancha para branco, ele não mancha para preto. Então, o risco de ficar uma tonalidade diferente, ficar visível, é maior. Então, o paciente já chegou para mim, a minha paciente querida, beijo, Nilda,
jovem, bonita, querendo fazer fenol e ela tinha um fototipo mais alto. Eu falei, não vale a pena a gente correr esse risco, entendeu? Você tá linda. Pra que você vai correr o risco de fazer um fenol se você não tem nenhuma ruga profunda? Então, agora uma paciente que já é mais idosa, que ela tem muitas rugas, mesmo se ela for morena, né, ela tá lá com seus 60, 67 anos, mesmo se ela for morena, a discromia ela consegue cobrir com a base, né? Se ficar uma discromia. Mas a ruga ela não vai conseguir se livrar da ruga. Então, então Tirar de outra forma. tem que dosar esses prós e contras. Tem que ver o custo-benefício. Uma dúvida, até fugindo um pouco mais para eu entender. Qual procedimento que é mais caro, assim, na média, seria para ruga? Porque eu ouço falar muito do Fotona, eu nunca usei ele. Em relação ao Fotona ou o peeling de fenol? O custo-benefício, qual que compensa mais? Eu já fiz os dois. E eu gosto muito dos dois. Bem, o Fotona sai mais caro que o peeling de fenol light. Então, se você só quer uma melhora da qualidade da sua pele, um estímulo de colágeno e não quer gastar muito, pode falar preço? Vamos falar preço? Uma sessão de Fotona custa em média R$6.000. E uma sessão de peeling de fenol light custa de 2.500, depende da cidade, né? Eu tenho budgets diferentes, porque eu atendo em Palmas, que é uma realidade, eu atendo aqui em São Paulo, no Itaim Bibi, então são budgets diferentes, né, das cidades, custos, enfim, tudo diferente. Então varia aí de até 1.500, um peeling de fenol light, e até de R$4.000, nos lugares mais caros, né? Tem mais caro. Mas, então, o Fotona com peeling de fenol light, se a pessoa puder, estiver disposta a fazer o peeling de fenol light, descamar um pouco mais intensa, eu descamei dos dois. Descamei do fenol light, descamei do Fotona. Eu acho que o peeling de fenol light compensa mais, tá? Custo-benefício de dinheiro. Agora, uma paciente que já tem muitas rugas, o peeling de fenol profundo compensa muito mais, porque o Fotona não vai dar resultado para ela. Ela vai ter que fazer várias sessões e ela não vai ter o resultado do fenol. Então, eu acho que o peeling de fenol compensa mais que o Fotona. Do fenol. Então, o fenol ele realmente entrega um resultado ok? Olha, melhora pelo menos 80%. Vou dizer 100%, não tem jeito, né, gente? Não dá para eliminar completamente todas as rugas. As rugas estáticas, né, que são quando o paciente está parado, melhora bastante. Agora, a ruga dinâmica, que é quando o paciente sorri, fica uma ou outra. O que é que tu costuma associar junto com o peeling de fenol? Ou, na realidade, tu já coloca ele, porque tu falou, né, coloca ele no planejamento já do paciente para fazer de tempos em tempos? E a partir de que idade pode fazer? Que é outra dúvida que o pessoal tem bastante. Eu tenho 25 anos, eu posso fazer? Muitos pacientes jovens que têm cicatriz de acne querem fazer o peeling de fenol. Mas quando a acne está ativa, você não pode fazer o peeling. Você tem que primeiro fazer o tratamento, usar a isotretinoína, para em um segundo momento fazer. Então, 16 anos, 18 anos, né? Eu acho que já saiu daquela fase da acne ativa e já tem mais condição de fazer o peeling. O peeling de fenol, gente, às vezes precisa de retoque. Então, no peeling de fenol light, você pode fazer, né, até de 15 em 15 dias, até você ter o resultado que você deseja. E no peeling de fenol profundo, quando eu tiro a máscara do paciente, eu já vejo aonde que ficou uma outra ruguinha e eu faço o retoque ali para aproveitar aquele período que o paciente está em casa, né, de recuperação. Mas das duas, você pode fazer um retoque. E no peeling de fenol profundo, você pode fazer depois, com 6 meses, outro retoque, sabe? Quiser fazer de novo. Entendi. Então, no profundo vai ser de 6 em 6 meses. Você faz uma vez, bem feito, no rosto todo, dura 10 anos. Em alguns pontos... Então tá ótimo. Em alguns pontos, por exemplo, nos pontos de maior contração da musculatura, né? Principalmente aqui no pé de galinha. Volta mais rápido a ruga. Então,
Então, você pode fazer um retoque só nessas áreas. E também o paciente que não quer fazer um peeling de fenol no rosto todo, nada impede dele fazer só aqui, só ao redor, só aonde tem aquela ruga maior, né? Mas uma coisa muito legal do peeling de fenol é que... Em quanto tempo... Uma coisa muito legal... Pode falar. É porque eu ia perguntar, em quanto tempo a pessoa vê o resultado? O resultado final é 2 a 3 meses. Mas quando tira a máscara, já é um caminho sem volta. Você já tá diferente, não tem mais como voltar. Mas o estímulo de colágeno, no final, assim, é com 2 meses. Gente, o fenol é o único peeling no mundo que consegue promover retração de pele. Então, tem o efeito de blefaroplastia, tem o efeito de lifting. O rosto faz isso aqui, sabe? A gente aprofunda aqui, ó, nas laterais do rosto. O rosto faz isso aqui. A pele dá uma esticada. É ótimo, é maravilhoso. Entendi. Não, acho que deu pra galera entender bem. Ana Clara, me fala agora, que eu sei que... deixa a galera mandar aí. Eu quero saber do teu projeto, que eu até vi no teu Instagram, vi uma parte lá, mas não entendi muito bem, queria que tu explicasse pra gente. Mediarte? Tô com Isso, tô com 2 projetos. Eu acho que tem um destaque lá no teu Instagram, eu cheguei a dar uma curiada. Tô com 2 projetos em andamento. O Mediarte é um evento de confraternização e networking médico que surgiu ano passado, no final do ano passado. E o Mediarte, assim, ele é reflexo da minha vida, sabe? O que eu tô estudando, assim, ele entra no Mediarte. Ano passado, a gente estudou muito branding, construção de marca, de identidade, né? Voltado para os profissionais de saúde. E esse ano, a gente vai falar muito sobre a estruturação do negócio, da clínica, de como calcular custo fixo, de como calcular lucro, custo. Isso é a coisa mais difícil do mundo, eu acho. Né? Então, graças a Deus, eu vou montando o meu time e aí eu levo eles para compartilhar. E sempre tem outros colegas médicos e é um encontro, eu gosto de fazer encontros minimalistas. Ano passado foi um almoço no Makoto. Tava médicos, tava o Dr. Roberto Túlio, o Dr. Nelson, foram convidados especiais para falar sobre marketing pra gente. O Sérgio Garbi, que é referência. Ana Clara, pois eu quero participar, porque eu vou te falar, uma dificuldade que eu tenho e conversando com vários outros médicos, que é algo que a gente não aprende na faculdade, na verdade, em nenhum lugar da nossa formação isso é ensinado. É como você realmente gerir uma clínica, como você precificar, como você fazer a estruturação disso, fazer esse planejamento. Na maioria das vezes, a gente só vai fazendo e vai aprendendo com erros, o que é errado, né? A gente já tinha que ter um planejamento melhor com isso. Exato. E quanto mais cedo a gente aprender, né? Quanto mais cedo a gente aprender, mais rápido a gente vai parar de sofrer com isso. Não tem muito para onde fugir, para onde correr, né? Você fica tentando empurrar com a barriga, não, vou arrumar alguém para fazer, não dá. Você tem que ter uma noção de tudo isso. Não tem como terceirizar esse problema. Você tem que estar lá no meio. Tiver, assim, mas mesmo assim você tem que entender, entendeu? Não dá para você. Você vai ter que entender como é que é o processo. E eu acho que dá base pra gente crescer de outras formas, né? Para o médico crescer de outras formas. É muito legal a gente entender das nossas finanças. É muito importante a gente ganhar de forma justa, até para a gente poder melhorar e melhorar para o nosso paciente, né? Ter mais estruturas para o nosso paciente. Então, fazer as coisas certas tem recompensa. Aí tu falou que tá com 2 projetos. Qual é o segundo? O segundo projeto, eu até postei hoje, que é uma construção do meu consultório e futuramente, se Deus quiser, a minha clínica lá em Palmas. Eu sou de Palmas, fiz faculdade, residência lá. Sim, parabéns. E estou muito feliz. No final desse ano, dezembro, eu já abri a agenda lá e agora eu vou ficar me dividindo entre Palmas e São Paulo. Vou passar 15 dias lá, 15 dias aqui, né? Vai ficar um pouco corrido, mas eu tô animada, tô muito feliz. Eu amo a cidade. Tá convidado lá, vamos pro Jalapão. Palmas é maravilhosa. Com certeza. Não, Palmas é maravilhoso. E assim, eu acho que você tá no caminho certo. Eu também vi isso no teu Instagram.
Acho que o caminho é totalmente esse. E É a gente tem bom que estar perto de casa estar com a também um pouco, família, é né? bom. Gosto. Dá saudade. Meu bem, pois eu acredito que a gente conseguiu esclarecer bastante dúvidas aqui. A live vai ficar salva. Novamente, muito obrigado por ter aceito o Muito convite obrigada, de vir eu. compartilhar conhecimento com a gente. Foi Eu vi sensacional. que tiveram algumas perguntinhas aqui, ó, contraindicações. Eu acho que a gente falou tudo. Cadê? O rosto fica Ah, tem inchado. como voltar. Não Depois eu vou sabia que tinha como responder voltar nos esse trem, não. comentários tudinho, um por um, tá bom? Perfeito. Meu bem, muito Foi um obrigado. prazer, obrigada Pessoal, por muito você obrigado para ter quem ficou até participado. aqui. Próxima semana tem mais live. Vamos trazer a Ana Clara novamente aqui para outro projeto. E, meu bem, que Deus te abençoe, viu? Tudo Beijo, de bom. obrigada, boa noite.